Mudando agora, vamos para a pauta do Corinthians. Temos pauta do Corinthians aí, Casquinha? Solta o GC do Corinthians! Corinthians! Vaquinha da Fiel. Gaviões se reúne com Caixa avisando Vaquinha para quitar estádio. Essa notícia é uma notícia que agrada muito os torcedores dos rivais, né? Mas fato é que a Gaviões lançou faz há pouco mais de um mês a ideia da vaquinha, o negócio avançou, né? Eles fizeram uma conta lá que se cada corintiano doasse um real por mês durante X tempo, a Caixa a Arena estaria quitada. E a Gaviões vai chamar para si essa dívida, provavelmente, que é do clube, e esse dinheiro não passaria para o clube, ou seja, a Gaviões pagaria diretamente para a Caixa. Queria que vocês falassem sobre essa notícia. A carinha desse me pegou. Bom, eu acho que já faz tanto tempo que a gente fala sobre essa dívida, né, da Caixa com o Corinthians e tudo mais, que parece interminável, né? Acho que a forma como o Corinthians geriu esse assunto ao longo da última década foi muito ruim, porque a gente vê que não é um estádio próprio no final das contas, né? Tá hipotecado ali para a Caixa. Então, eu acho que a situação é muito mais delicada do que a do Allianz, por exemplo, né? Porque do Allianz ainda a bilheteria vai direto para cá, para a construtora, para a W Torre, tem um abatimento, tem a questão, né, do não repasse, né? Tem essa discussão. Mas o caso do Corinthians eu acho muito complicado, porque cada vez que você atrasa uma parcela, incide juros e aumenta o valor, e é interminável. Então, é de se surpreender a Gaviões assumindo, mas eu acho que é uma saída. Eu acho que é mais uma forma de protesto à diretoria atual do que, de fato, a expectativa de resolver o problema. Cara, é o seguinte, né? Porque a gente vê que realmente é uma cagada essa parte do Corinthians com a Caixa, porque hoje é praticamente... O Corinthians tá vivendo para pagar os juros, não tá nem pagando a parcela direito, é só os juros. É os juros, basicamente. Então, assim, E aí, o que acontece? A gente sabe que hoje o Corinthians é um poço de dinheiro sem fim, que ninguém sabe para onde tá indo esse ralo desse dinheiro. Os diretores culpam a Caixa, culpam a Caixa não, né? Culpam essas parcelas do estádio para o não desenvolvimento do futebol, não investimento, só que assim, em contrapartida tem um ralo de dinheiro aí para corrupções. Sim. Entendeu? Então, assim, eu acho que virou uma desculpa para a diretoria do Corinthians, não que não seja um valor alto. E a respeito da vaquinha da Fiel, cara, os diretores da Fiel foram para falar com o pessoal da Caixa, a Caixa negou a passar qualquer dados, até porque ela não é parte do contrato, né? Então já deu uma melada nisso aí. Então, sem o Corinthians intervir, não tem como. Eu acho que essa vaquinha não vai acabar funcionando, porque, assim, a ideia da Fiel fazer essa vaquinha justamente para poder não passar pela mão do Corinthians esse dinheiro e ir direto para onde tem que ir, né? Para onde tem que ir, para não correr risco de sumir na metade do caminho. Só que como a Caixa já vetou esse acesso a eles ao contrato, a valores, eles não vão conseguir, não sei como vão desenvolver, se vão fazer um depósito judicial aí, que existem outras medidas. Eu acho que de repente fazer uma conta em que a Caixa tem acesso e até se tornar o valor X, a Caixa não pode retirar, mas vai ter que ter o Corinthians no meio. Não vai ter como não ter o Corinthians se é que isso vai pra frente. Sinceramente, eu acho que é uma vergonha pra instituição, o Sport Clube Corinthians Paulista. O torcedor corintiano que realmente é fiel, que realmente apoia, que paga ingresso, que paga camisa cara, tem que pagar a conta de um estádio, né? Vamos lembrar que o Corinthians, nos melhores momentos da história recente do Corinthians, jogava no Pacaembu, um estádio que não era dele, mas também não tinha dívida. O Corinthians não cansava de ganhar títulos mundial, Libertadores, ganhou Libertadores no Pacaembu. E tem corintiano que quer a volta do Corinthians ao Pacaembu. Eu ouvi já de corintianos que preferem o Pacaembu, o ingresso é mais acessível e tudo mais. Agora, uma dívida de pouco mais de 1 bilhão aí, contando com os juros, pagas dessa forma, se isso for verdade, eu acho que realmente os dirigentes que estão lá e que foram têm que olhar para si e falar, cara, é muito de competência, né? O torcedor ter que se colocar à frente. E mais que isso, não é nem só um protesto. Eu acho que é uma forma de pressão para a atual diretoria. Cara, vocês prometeram lá atrás, a situação falou que se ficasse ia resolver, não resolveu. A atual, que antes era oposição,
também disse que ia resolver e não resolveu. Foram gastos mais de 100 milhões de reais em contratações. Jogadas fora, principalmente. Praticamente, lembrando que Pedro Raul e Mateuzinho juntos custaram quase 10 milhões de euros ao Corinthians. Tem, se não me engano, Matias Rojas também, que custou acho que 30 ou 40 milhões de reais. 30 milhões Então, de reais e assim, saiu de graça, né? Por causa de 3 meses de salário, por causa de 3 milhões. 3 milhões ele saiu de graça, foi pro time do Messi. Então, cara, basicamente assim, se for pra frente, parabéns à fiel torcida e os dirigentes vão ter que resolver de alguma forma, porque a torcida pagar a conta do estádio, aí complica. Mas é legal porque mostra que a torcida realmente, o que vale a pena em qualquer clube de futebol é a torcida. Dirigente vai e vem, jogador vai e vem e o que fica são os torcedores. Mais alguma pauta do Coringão aí? Tem a pauta do novo goleiro. Neneca no timão, o Corinthians acerta empréstimo do goleiro Hugo até o fim de 2024. Lembrando o Hugo Souza, que começou muito bem sua carreira no Flamengo, depois conviveu com falhas e críticas, algumas polêmicas, foi para Portugal, deu a volta por cima, voltou ao Flamengo e agora vai ser emprestado ao Corinthians. Antes de falar do Neneca, rapidamente, Carlos Miguel não é mais jogador do Corinthians. E ficou claro, isso já estava claro. Agora eu quero entender o porquê o desgaste, né? Lembrando que ele do nada pediu pra sair num treino que disse que não treinaria mais. O que aconteceu? Cara, foi até feio, né? Porque no último jogo aí do Corinthians, ele pediu pra não jogar porque falou que tava com o tornozelo doendo. Cara, bastidor, todo mundo já sabia desse namoro com ele com a Europa, né? Uhum. Acho que fica até um pouco menos feio pra carreira dele pra um dia se dia voltar no Brasil, ele jogar a verdade pro torcedor, falar, ó, eu tô negociando realmente, eu não posso me arriscar a me machucar aqui, eu tenho que pensar na minha carreira. E é isso, eu acho que não tem que ficar com esse falso... com essa ilusão pro torcedor, né? De ficar mentindo e tudo mais. Até porque o torcedor já, hoje em dia sabe já a verdade, já sabe que ele estava sendo negociado. Sobre o Neneca, é um bom goleiro, oscilou muito realmente no Flamengo, talvez porque sentiu a pressão, ele chegou num momento que o Flamengo estava disputando muitos títulos, o Flamengo ainda disputa, mas precisava de um bom goleiro, começou bem realmente e foi falhando. Eu acho que foi mal gerido por todos os lados, né? O caso do Carlos Miguel. Assim que ele assumiu a titularidade ali, o Augusto deveria ter tentado renovar com ele, aumentar o valor da multa, independente da herança que recebeu do Willian, né? O ideal seria assim, Cássio, não vou liberar você até que, né, eu renove com o Carlos Miguel. Só que aí tem a outra faca ali que aponta também. Mas o Corinthians devia o Cássio. E o Cássio falou, se você me liberar agora, eu vou perdoar a dívida. Não, o Corinthians ainda deve. O Corinthians ainda deve? O Corinthians liberou a multa do Cássio e não pediu pro Cássio liberar o que ele deveria pro Corinthians. Sério? Eu não tô sabendo disso. Não, foi amadorismo total. O Cássio não tem, acho que 12 milhões pra receber do Corinthians, alguma coisa assim. Eu achei que ele tinha perdoado a dívida ou uma parte da dívida. Não, o Corinthians, ele virou e falou assim, beleza, ó, ele não... O que ele perdoou foi o seguinte, ele não iria receber o desse ano de contrato. Mas ele quer sair. Exato. Não. Que tá atrasado desse ano. Então 12 milhões é referente aos outros anos. Outras coisas, direito de imagem, luva, todas essas coisas, entendeu? Nossa. O Corinthians é uma piada, desculpa. É uma piada a diretoria do Corinthians, quem entra, quem sai, nunca geriu um clube. Nunca jogou um futebol manager, pelo menos. Então. No caso do Carlos Miguel, acho que é isso. O jogador recebeu uma proposta melhor, ficou interessado, era o caso de Europa. O clube, de repente, numa má situação, então acho que foi mais questão de oportunidade. E com relação ao Hugo, acho um bom goleiro, né? Recentemente ele falou que no Flamengo ele se deslumbrou, né? Quando ele ganhou um carro lá de luxo, que ele se perdeu um pouco nessa situação. Mas ele já mostrou que é um bom goleiro. Eu acho que voltando agora com uma mente mais no lugar, ele pode ir bem, sim. Eu acho que vai dar super certo. Não vamos ter novas lembranças de Carlos Miguel, que sai pelas portas dos fundos do Corinthians, né? O torcedor corintiano não merecia isso. E, cara, ficar dando miguezinho de tornozelo, sabendo que todo mundo sabe que você vai... Fala a verdade. Fala, cara, eu tô com medo de me machucar, então você vai tomar multa, então me dá multa. Então fala pro torcedor, eu não vou porque eu estou negociando com... Ou me pede pra ficar no banco, mas vai. Fala, não, mas eu vou, mas... Ele não tava no banco? Não, ele não foi relacionado. Assim. Ele não foi relacionado pro jogo. O Donatelli, então, acho que foi o segundo jogo. O Donatelli, não, as duas... ele não foi pro jogo. Nenhuma das duas vezes. Então, assim, mostra até uma falta de profissionalismo, né? Isso não é profissional. Enquanto ele não sai do clube, isso não é profissional. Mais alguma pauta do Corinthians pra gente falar? Não, só isso mesmo. Rapidamente, só pra terminar o assunto Corinthians, saiu a matéria do Fantástico, né?
lembrar muito 2019, o Cruzeiro, que também teve uma matéria do Fantástico sobre corrupção. E o Alex Cassundé, o nome? Acho que é. Não sei, alguma coisa Cassundé aí, que foi o cara da empresa intermediária entre Vaidbet e Corinthians. Algum juiz aí teve a noção e falou, cara, vou pedir o celular desse cara pra ver de fato se o Corinthians tem ou não alguma coisa, algum envolvimento. E que se não tiver, cara, que seja a última polêmica, porque eu acho que tenho várias críticas ao Augusto, mas uma coisa é fato. Desde que ele pisou na presidência do Corinthians, ele não consegue trabalhar. É fritado por qualquer coisa que ele faça. Cara, essa semana retrasada até vazou alguns prints aí, né? Que o Jorge Nicola falou que tinha em mãos. Ele não vazou, mas aí depois alguém conseguiu. De que o cara que fez os pagamentos falou, presidente, só que tipo assim, não fala se é o presidente do Corinthians, o que é, mas os indícios é de que seja, os indícios pelos prints lá, né? Então assim, se realmente for, acabou pra ele no Corinthians. Qual o problema? Hoje o Corinthians é aquilo, é uma briga de ego. Tanto que você pode ver, ele teve até um jantar aí com os membros da Gaviões, né, que foram lá na porta para conversar. Entrou os presidentes, os principais diretores da Gaviões para conversar com ele e falou, o seguinte, como reivindicação é de todos, ele vai vir aqui fora falar com todo mundo. E basicamente ele ficou falando, mas é a gestão passada, mais isso, mais aquilo, o que eles deixaram pra gente. Coloquei pessoas que me traíram. Exato, e aí ele fala que agora, se ele for pagar, ele vai pagar pela caneta dele, pelo que ele decidir. Falou principalmente, deu aquela politicada do Pão e Circo, falando do ingresso, que o pessoal lá internamente fica batendo pra subir o preço do ingresso, pra pagar as contas, mas que ele tá segurando isso. Deu aquela jogada de política pro lado da torcida, pra falar, eu tô segurando os preços do ingresso aqui, que não é barato, mas estão querendo aumentar. Então, assim, tá naquele, sabe, mas e o outro? Mas e o outro? E ninguém vira e fala, cara, tá tudo uma merda isso aqui. Sim. Entendeu? Acho que falta também ali, de repente, ele colocar a par o que tá acontecendo, porque ele fala muito, eu não tava conseguindo trabalhar, a partir de agora podem me cobrar que é a minha caneta. Então ele deixou claro que ele tem que fazer alianças com pessoas que ele não queria pra ganhar a eleição, e essas pessoas traíram, né? Ele falou traíram o Corinthians, mas traíram ele, no caso. E aí, cara, é muito complicado, cada vez pior a situação do Corinthians, ele teve que ir na porta, gritar lá com o pessoal. Espero que o Corinthians aí, pelo menos, o corintiano tenha um pouco de paz, porque desse jeito é um BBB, Eu né? espero que piore. Isso que eu ia falar.